Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de vestibulares da disciplina de História, separado por assunto. Hoje nós vamos resolver sobre o assunto colonização espanhola na América, no caso, né? A colonização da Espanha foi mais ampla do que propriamente na América, não se restringiu apenas ao território americano, mas hoje nós vamos falar ali dos primórdios da colonização espanhola na América. Sem mais delongas, vamos resolver a questão 1. A questão 1 já vai trazer um texto, certo, do Chilan Balan, Apud Roman Ruggiero, Mecanismos da Conquista Colonial. Vamos lá, texto 1. A terra queimará e haverá grandes círculos no céu. A amargura surgirá e a abundância desaparecerá. A terra queimará e a guerra de opressão queimará. A época mergulhará em graves trabalhos. De qualquer modo, isso será visto. Será o tempo da dor, das lágrimas e da miséria. É o que está por vir. Esse é o texto 1. O texto 2, ele traz ali um extrato de texto da revista Veja, de 16 de outubro de 1991. E esse extrato de texto diz o seguinte, lembram os críticos de Colombo e dos outros navegantes que os espanhóis não apenas mataram os nativos, eles matavam com perversidade, assavam os prisioneiros em grelhas, enforcavam cativos em lotes de 13 para homenagear o Redentor e seus 12 apóstolos. A maldade é tamanha que, numa história do período, relatada em tom solene por uma testemunha comovida, surge mesmo um efeito cômico involuntário. Eis a história. Um nativo estava amarrado em um tronco para ser queimado, quando um padre tentou orientá-lo a rezar e conquistar o céu no último minuto. Os espanhóis vão para o céu? Perguntou o índio. Então quero ir para o inferno para ficar longe deles. São dois textos que falam da colonização espanhola na América. A colonização espanhola na América tem várias leituras que falam sobre a colonização espanhola na América, mas não foi um processo pacífico, então é importante que se diga que a colonização espanhola na América, portuguesa também, mas no caso nós estamos falando da colonização espanhola. Ela não foi pacífica, certo? Praticamente um terço da população indígena que aqui vivia na América dita pré-colombiana, ela foi dizimada já no primeiro século de conquista, certo? E houve muito derramamento de sangue. Tá bom? Então você tinha o conquistador europeu com uma superioridade bélica em relação ao indígena, certo? E você tinha o indígena em superioridade numérica em relação ao colonizador europeu. Entretanto, tinha também a questão biológica do europeu aliada ao europeu contra o indígena. Por quê? Porque quando os europeus chegaram aqui, eles trouxeram inúmeras doenças contra as quais o indígena não tinha imunidade, certo? Portanto, foi um processo extremamente sangrento, tá bom? Dito isso, a questão vai pedir o seguinte: com relação aos textos acima, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos analisar a alternativa A e vamos refletir sobre ela. Não podem ser relacionados porque o primeiro texto diz respeito à visão dos indígenas quanto à colonização, enquanto o segundo coloca a visão dos espanhóis. Também essa alternativa ela está errada, porque os dois textos descrevem visões do indígena sobre a colonização, mas a narrativa é europeia. Então aí o aluno ele pode cair no erro de achar que a narrativa também é indígena. Não, é um colonizador falando da narrativa indígena, no caso do segundo, e no caso do primeiro é o colonizador espanhol descrevendo na íntegra a narrativa do segundo. Então os textos eles podem ser relacionados sim, tá bom? Então a alternativa A está incorreta. Vamos à alternativa B. Estão relacionados à dominação dos espanhóis, que utilizaram métodos violentos para dominar os povos
que encontraram. Tome muito cuidado com essa alternativa, ela está errada, porque por mais que estão relacionados por mais que os espanhóis tenham utilizado métodos violentos para dominar os povos que se encontraram, eles não estão relacionados única e exclusivamente à dominação dos espanhóis. Os textos estão dizendo que formas, certo, de aniquilamento do indígena. Ele está descrevendo duas situações, certo, em que o indígena tem uma concepção de mundo diferente do espanhol, certo? Então ele não está falando propriamente da dominação dos espanhóis, ele está falando da concepção, certo, do indígena em relação ao espanhol. Então esse texto, essa alternativa, ela poderia estar correta se ela não estivesse descontextualizada com os dois textos, certo? Porque de fato houve a dominação do indígena pelos espanhóis, ou seja, os espanhóis dominaram os indígenas e os espanhóis utilizaram métodos violentos para dominar o indígena. Mas não é isso que o texto está dizendo, certo? Portanto, a alternativa B também está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: relacionam-se à medida que no primeiro texto evidencia-se uma visão mítica típica dos povos pré-colombianos e no segundo uma visão cristã. Perfeito, essa alternativa ela está correta porque ela está em linha com o que diz o texto. No primeiro texto você tem a visão indígena mítica, né, no tocante à dominação do espanhol, certo? E no segundo você tem a descrição, uma visão cristã sobre aquele martírio do indígena, certo? Portanto, a alternativa C está correta. Vamos à alternativa D, a alternativa E, para que nós temos que sempre, eu falo, e não custa repetir, nesse tipo de prova é importante descartar todas as alternativas. O candidato tem que ler todas as alternativas, porque senão ele pode cair em pegadinha. Vamos lá, a alternativa D vai dizer o seguinte: deixam claro que o cristianismo impediu que fossem praticadas violências por parte dos espanhóis. Essa alternativa ela está equivocada. Primeiro, em termos históricos, o cristianismo ele amenizou sim a matança dos indígenas, mas ele não impediu que a violência fosse praticada. Tanto é que o colonizador poderia solicitar a um padre ou um bispo a guerra justa contra determinado povo indígena que estivesse resistindo ao domínio cristão, certo? Portanto, o cristianismo ele teve, você não pode fazer uma leitura do cristianismo na América tanto frio quanto quente, certo? Tanto ao céu quanto ao inferno. Realmente o cristianismo ele teve, sobretudo as missões jesuíticas, tiveram o seu papel importante em atenuar a matança do indígena, mas isso não impediu, certo? A igreja não impediu que fossem que fossem realizadas práticas violentas contra os indígenas por parte dos espanhóis, certo? Portanto, essa alternativa ela está equivocada. E a alternativa a esse dizia: os índios não queriam se converter ao cristianismo e por essa razão eram exterminados e escravizados. Os indígenas foram exterminados e escravizados não somente porque alguns deles tinham resistência em se converter ao cristianismo. Também tinha uma questão de que o colonizador ele queria se apropriar da riqueza que estava muitas vezes no solo indígena, certo? Então não foi só uma questão religiosa. É fato que a partir da criação da Companhia de Jesus ali no Concílio de Trento, por volta de 1553, em que a partir de 1560 começa a chegar massivos contingentes de padres jesuítas na América para cristianizar os indígenas, isso é fato, isso aconteceu, certo? Entretanto, isso não impediu a escravização, certo? Isso não impediu o extermínio dos indígenas e também nem todos os indígenas eram resistentes à conversão ao cristianismo, certo? Portanto, essa alternativa ela está equivocada. Dizer que os indígenas não queriam se converter ao cristianismo e por essa razão eles eram exterminados e escravizados, não era por essa razão apenas que o indígena era colocado em situação de extermínio e de escravização. Porque aqui havia também uma escassez de mão de obra para trabalhar nas lavouras que os espanhóis instalaram aqui, certo? Então, em razão
da escassez de mão de obra e da dificuldade que era importar escravos, dos custos que era importar escravos, então o que o colonizador espanhol fez? Fez uso da mão de obra indígena, certo? Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 2. A questão 2 vai dizer o seguinte, a questão 2 ela é aberta, ela não é fechada, tá bom? Ela é de responder. É da VUNESP, e vai trazer o seguinte extrato de texto. Vai dizer o seguinte: ó, o ouro é o tesouro e aquele que possui tem tudo de que necessita no mundo. Com ele tem também o meio de resgatar as almas do purgatório e de as chamar ao paraíso. Cristóvão Colombo escreveu isso na Jamaica em 1503. A partir desse texto, onde está clara a avidez e a demasiada importância atribuída ao ouro no despertar da época moderna. Vamos lá. Letra A. Discorra sobre os objetivos da empresa de Colombo. Os objetivos da dita empresa de Colombo era chegar às Índias, obviamente. Isso aí era o objetivo mais claro, que ele vendeu esse projeto para a coroa de Castela e de Aragão, só que ele também tinha o objetivo de conseguir ouro. Por quê? Ele aliou a ideia de provar, certo, que ele podia, via oeste, chegar às Índias também, essa era uma ideia, só que ele também convenceu os monarcas espanhóis de que valeria a pena financiar o seu empreendimento porque havia possibilidade de encontrar ouro nas Índias, certo? Então ele uniu o útil, certo? Que era a questão do expansionismo, a questão de você provar que ele estava certo na questão do globo terrestre, certo? Com a ambição da coroa espanhola de aumentar os ouros no seu caixa, no seu tesouro, certo? De conseguir ouro de terras de além-mar, certo? Essa foi uma das justificativas que responde à letra A no tocante aos objetivos ou objetivo da empresa de Colombo. A questão da letra B, ela vai pedir o seguinte: explique por que ele, no caso Colombo, foi alijado do empreendimento. O Colombo, ele passou, por mais que tenha reconhecido, por mais que seja reconhecido na história o papel que as expedições de Colombo desempenharam na conquista da América, na chegada dos europeus aqui, certo? No começo de todo o processo de conquista e extermínio, certo? A empresa de Colombo ela acabou sendo alijada do empreendimento porque houve um momento em que o Colombo ele insistia em manter os objetivos gerais, certo? Enquanto governador geral, ele foi nomeado governador geral de início das terras de além-mar, em nome de Sua Majestade Espanhola, os reis de Castela e de Aragão, certo? Mas a coroa espanhola começou a enxergar o Colombo como incapaz de manter a ordem nas terras conquistadas. Então chegou aos ouvidos dos monarcas espanhóis de que Colombo era muito fraco, muito condescendente para com os indígenas. Não estou dizendo que ele era bonzinho, tá bom? E nem que o Colombo tratava os indígenas como um igual, tá? Não vamos fazer proselitismo com essa questão. Entretanto, a coroa espanhola enxergava, sim, Colombo como alguém fraco para manter a ordem. Por quê? Porque a coroa espanhola ela queria que viesse para a América não um navegador apenas, depois de um tempo, mas um conquistador, alguém que fosse capaz de implementar a lei espanhola aqui, certo? E Colombo não era visto como esse homem, tá bom? A questão 2 está respondida, lembrando que a questão 2, a letra A e a letra B são questões abertas. Vamos à questão C agora, vamos agora a, só diminuir um pouco a resolução, aumentar um pouco. Vamos agora à questão 3 agora. A questão 3, na verdade, é da Universidade Federal de Pernambuco. Na questão a seguir, escreva nos parênteses V se for verdadeiro ou F se for falso. Antes disso, ele dá um texto de contextualização para nós, que vai dizer o seguinte: espanhóis, portugueses, ingleses e franceses, militarmente superiores aos povos americanos no tempo da conquista, produziram ou destruíram os impérios pré-colombianos
e nações indígenas de toda a América. Sobre os indígenas do continente americano, indica as proposições, verdadeiras ou falsas. Vamos analisar cada uma dessas proposições e vamos ver se elas são verdadeiras ou são falsas. A proposição 1 vai dizer o seguinte, os maias e os astecas que habitavam as regiões do México e da Guatemala conheciam o trabalho em metal antes da chegada dos espanhóis. Essa alternativa ela está correta porque os antropólogos ou os historiadores que se ocuparam da questão da expansão do ser humano através do globo terrestre, vai dizer que quando o ser humano chegou à América, ele vem da Ásia, né? A tese mais aceita é que o ser humano veio da Ásia pelo Estreito de Bering. Então, quando o ser humano chegou, ele já conhecia o trabalho em metal. Então, vários séculos e milênios depois da entrada do ser humano na América e do povoamento do ser humano na América, certo? Você já tinha o conhecimento do ser humano com o trabalho em metal. Então, quando os espanhóis chegaram aqui na América, havia-se povos que sabiam trabalhar com metal muito bem. E dentre esses povos que sabiam trabalhar com metal muito bem, destacam-se dois povos que se formaram impérios, certo? Que são os maias, ali onde é a atual Guatemala e uma parte do México, e o Império Azteca, que habitou onde hoje é o México, grosso modo, onde hoje é o México, certo? Portanto, a proposição 1 ela é verdadeira. A proposição 2 vai dizer o seguinte, o Império Inca no Peru, organizado em torno de um estado teocrático, tinha a cidade de Cusco seu centro político-administrativo. O Império Inca, onde hoje é o atual Peru, certo, tinha na cidade de Cusco seu centro político-administrativo, tanto é que Cusco hoje ainda mantém uma certa parte do que foi o centro político do Império Inca, certo, para fins de turismo, certo, e também era organizada em torno de um estado teocrático, certo? Portanto, essa alternativa ela é verdadeira, porque os espanhóis, quando eles chegaram aqui, eles enfatizaram bastante esses três impérios, os maias, os astecas e os incas. No caso dos incas, era um estado teocrático, então a monarquias absolutistas europeias, no caso a espanhola, também eram estados de certa forma teocráticos, lembrando que você tinha a aliança do trono com o altar, que era o sustentáculo do absolutismo, certo? Você não tinha um absolutismo sem a aliança do trono com o altar. Essa aliança passa a ser questionada pelos ideais iluministas e pelos desdobramentos da Revolução Francesa, mas essa é uma outra discussão. O que acontece é que realmente o Império Inca tinha essa configuração na América quando os espanhóis chegaram, tá bom? Portanto, a alternativa 2 também é verdadeira. A alternativa 3 vai dizer o seguinte, os tupis-guaranis formavam uma nação de índios que habitavam o litoral brasileiro desde o norte até o sul na época da conquista. Essa alternativa também está correta. O tronco tupi-guarani, o tronco étnico ou linguístico, me perdoe se eu cometer alguma gafe, não é lá muito a minha especialidade, a questão da formação indígena brasileira, mas os historiadores com os quais tive contato e li também textos, dizem que os tupis-guaranis formavam a nação de índios que habitavam o litoral brasileiro norte, era a maior nação que habitava o litoral brasileiro desde o norte até o sul, na época da conquista, certo? Portanto, essa alternativa ela está correta, era o grupo étnico majoritário no litoral brasileiro quando os portugueses chegaram, tá bom? Então, a alternativa 3 também é verdadeira. Vamos à alternativa 4. A alternativa 4 vai dizer o seguinte, os índios que habitavam o centro-oeste do Brasil fabricavam uma cerâmica conhecida como marajoara. Essa alternativa ela está incorreta, e qual é a chave do entendimento? Ela é falsa? Qual é a chave do entendimento? A chave do entendimento é o seguinte, onde que se fabricava essa cerâmica conhecida como marajoara? Ela se fabricava na ilha de Marajó, certo? Portanto, a ilha de Marajó foi denominada em sua maioria por conta da produção dessa cerâmica marajoara, certo? Era produzida na ilha de Marajó, então no Pará.
A ilha de Marajó, no Pará, não fica no centro-oeste, fica na região norte. Então você não pode dizer que eram indígenas que habitavam o centro-oeste, mas sim indígenas que habitavam a região norte do Brasil, mais especificamente a ilha do Marajó. Lá eles fabricavam essa cerâmica conhecida como marajoara. Portanto, a proposição 4 é falsa, tá bom? Vamos à proposição 5. A proposição 5 vai dizer o seguinte: o comportamento do conquistador no continente americano foi praticamente o mesmo. Matou milhares de índios, saqueou suas riquezas, explorou sua força de trabalho e impôs sua forma de pensar em todos os níveis aos povos americanos. Essa alternativa é verdadeira porque o comportamento do conquistador, de fato, aqui na América, ele foi, em linhas gerais, ele seguiu um padrão. O comportamento do conquistador, em linhas gerais, seguiu um padrão aqui na América. Matou milhares de índios, saqueou suas riquezas, explorou sua força de trabalho e impôs sua forma de pensar em todos os níveis aos povos americanos. Portanto, essa alternativa também é verdadeira. Recapitulando, na alternativa 3, a proposição 1 verdadeira, proposição 2 verdadeira, proposição 3 verdadeira, proposição 4 falsa, proposição 5 também verdadeira. Tá bom? Vamos agora à questão 4. A questão 4, que também é de múltipla escolha, vai trazer o seguinte enunciado. Começa numa página e termina em outra. Em 1581, Felipe II afirmara perante o Tribunal de Guadalajara que 1/3 dos indígenas da América já tinham sido aniquilados e aqueles que ainda viviam eram obrigados a pagar tributos pelos mortos, que as mães matavam seus filhos para salvá-los do tormento das minas. Esse é um extrato de texto de um autor muito conhecido, Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Embora o Eduardo Galeano não tenha um conhecimento profundo da história, ele também não tinha um certo compromisso com as fontes históricas, mas ele influenciou bastante numa certa visão de América Latina que se tem entre historiadores daqui do nosso continente. Mas ele escreveu esse texto falando sobre a visão que Felipe II tinha dos indígenas aqui na América, com o objetivo de justificar a matança dos indígenas por meio de você ver aquela ideia de que os indígenas estavam se matando, certo? E de que uma boa parte já havia morrido. Vamos lá, considere as afirmações sobre a colonização espanhola. Esse é um texto de contextualização do Eduardo Galeano, mas ele pede para que o aluno ele saiba ele analise as afirmações sobre a colonização espanhola para ver se elas estavam realmente corretas, essas afirmações. Vamos lá, a afirmação 1 vai dizer o seguinte: enquadram-se dentro do contexto mercantilista, cujo principal objetivo era a acumulação de ouro e prata. Está correto, certo? A colonização espanhola ela pode ser considerada como parte do contexto do mercantilismo, em que você tinha um modo de produção mercantilista. Estou usando uma visão marxista, mas se você tem um modo de produção mercantilista, e esse modo de produção mercantilista está assentado na acumulação de ouro e prata, e você precisava buscar ouro e prata em terras de além-mar, isso daí fez com que as coroas espanholas, no caso as coroas europeias, no caso nós estamos falando da coroa espanhola, buscasse, tá bom, a expansão ou financiasse expansões marítimas comerciais que chegassem a terras distantes da Europa. Certo? Portanto, a afirmação 1 ela está correta. Vamos à afirmação 2. A afirmação 2 vai dizer: mita e encomenda foram formas de exploração das populações ameríndias. Essa alternativa está correta. Essas eram duas formas muito conhecidas de exploração da mão de obra indígena. A mita, no caso,
ela era com salário e a encomenda era sem salário, certo? Uma tinha salário, a outra não. Eram duas formas de servidão que o indígena tinha que se submeter ao colonizador espanhol. Por que o colonizador espanhol criou esses mecanismos de exploração do trabalho do indígena? Repetindo, porque era muito caro trazer escravos da África, certo? Então, era muito mais rápido você explorar o indivíduo que já estava aqui do que você comprar um indivíduo da África, ter que pagar os custos de transporte, ter que pagar todos os custos de deslocamento dessa mão de obra escrava para trabalhar nas suas terras. Isso significa que a escravidão do negro foi menor? Não, não, em hipótese nenhuma. Ou, por outro lado, que a exploração do indígena foi menor? Também não, certo? Isso aí foi uma forma de exploração da mão de obra indígena que o espanhol encontrou, certo? Portanto, a afirmação 2 também está correta, pode marcar um C de correto aí. A afirmação 3 vai dizer o seguinte: na Espanha havia o sistema de porto único, sediado em Sevilha. Essa alternativa ela está correta, ela pode até enganar às vezes, porque o litoral espanhol ele é de certa forma vasto, né? Se você vê na parte sul da Espanha, no Mediterrâneo, também na parte norte ali, também é de certa forma um tanto vasto. Entretanto, você tinha um sistema de porto único, que era o Porto de Sevilha, que era uma forma do espanhol controlar, certo, a ida e a volta de mercadorias e de pessoas, a circulação de mercadorias e de pessoas das suas colônias, certo? Então ele inventou esse sistema de porto único sediado em Sevilha. Sevilha se tornou uma das cidades mais importantes da Espanha no período colonial. Certo? Portanto, essa afirmação também está correta. Se a afirmação 1, 2 e 3 estão corretas, significa que todas as afirmações estão corretas. A alternativa B, que trata todas as afirmações, estão corretas. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra B. Vamos à questão 5. A questão 5 ela vai trazer o seguinte enunciado para nós. A administração colonial hispânica estava centralizada de forma a permitir o controle da coroa sobre seus territórios americanos. O órgão máximo da política administrativa colonizadora da monarquia espanhola era denominado. Essa questão não tem como você fazer por eliminação. Até tem, mas de certa forma pode induzir o candidato ao erro. Você tem que saber a questão que ela está dizendo o seguinte: qual era o órgão máximo da política administrativa colonizadora da monarquia espanhola? Era o Conselho Real e Supremo das Índias. Então, praticamente todas as questões relacionadas à colonização espanhola, certo, era discutida nesse Conselho Real e Supremo das Índias. Não era na casa de contratação, não era na audiência, porque isso aqui eram questões jurídicas. Tanto a casa de contratação quanto a audiência ficavam na colônia, certo? Não ficavam na Espanha. Por exemplo, tinha a audiência de Santo Domingo, que era onde se lidava com dissídios jurídicos, não tinha consulado, não tinha esse negócio de pueblo, certo? O que tinha era o Conselho Real Supremo das Índias, se não me engano, sediado em Sevilha, certo? Ou em Cádiz, na verdade. Eu acho que é em Cádiz. Me fugiu da memória agora. Mas a certeza é que ele estava sediado na Espanha, certo? Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra E. Vamos à questão 6. A questão 6 vai dizer o seguinte, ó. Ela é da Unirio. Em meados do século XVI, o processo de submissão dos territórios americanos à coroa espanhola cedeu lugar à implementação de várias formas de dominação metropolitana sobre a sociedade colonial, entre as quais pode-se ou podem-se apontar. Vamos lá, letra A. A letra A vai dizer o seguinte: a casa de contratação que distribuía cargos públicos e nomeava os representantes da nobreza local para altos cargos da administração dos vice-reinados e das capitanias gerais. Essa alternativa ela está equivocada porque a casa de contratação não versava sobre os cargos públicos, mas ela versava sobre a distribuição da mão de obra servil. Certo? Portanto,
Essa alternativa, ela está equivocada, tá bom? Ela está errada. Então, elimine a alternativa A. A alternativa B vai dizer o seguinte, ó, a encomenda que formava uma magistratura vinculada às capitanias do vice-reinado com o objetivo de arrecadar e fiscalizar tributos devidos à coroa espanhola. A encomenda era uma forma de servidão e de exploração da mão de obra do indígena. Então ele não formava uma magistratura, tá bom? Então essa alternativa está equivocada. O Real e Supremo Conselho das Índias, encarregado da fiscalização e do controle das mercadorias que passavam pelas fronteiras coloniais. O Real e Supremo Conselho das Índias não tinha essa função de fiscalização e controle de mercadorias. O Real e Supremo Conselho das Índias era o órgão máximo de controle da exploração colonial. É como se fosse um Supremo Tribunal de tudo, certo? Para os dias de hoje, não tem paralelo. Era o órgão supremo de decisão de assuntos relacionados às Índias ou às colônias espanholas pelo mundo, não só pela América. Entendeu? Se fosse um dissídio muito grande, aquilo tudo desencadeava no Real e Supremo Conselho das Índias. Portanto, a alternativa C está errada, está incorreta. O Real e Supremo Conselho das Índias não tinha essa função. Tá bom? Vamos à alternativa D. Até agora, nenhuma das alternativas estão corretas. Vamos à alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte: as audiências, que eram assembleias deliberativas com poder de legislação sobre questões ligadas a disputas fundiárias e comerciais entre os colonos. Também está incorreta porque as audiências eram órgãos jurídicos das colônias, certo? Era uma instância jurídica, não era uma assembleia deliberativa. Não tinha poder de legislação, tinha poder de aplicar as leis, ele não fazia as leis. As audiências aplicavam as leis. Era uma espécie de fórum de justiça daquele momento histórico, certo? Portanto, a alternativa D também está incorreta. Vamos à alternativa E. A alternativa E vai dizer o seguinte: os cabildos, que eram órgãos encarregados da administração local em seu âmbito público, sendo, em geral, controlados pelos segmentos crioulos regionais. Essa alternativa que é a correta, realmente, os cabildos eram os órgãos encarregados da administração local, no âmbito político, certo? E era controlado pelos segmentos crioulos regionais. É como se fosse uma Câmara Municipal, certo? Que nós entendemos hoje, mas não uma Câmara Municipal aberta a todos os cidadãos da cidade, apenas aos cidadãos considerados notáveis, que eram os chamados crioulos, certo? Que eram indivíduos nascidos na colônia, mas que eram brancos, que não tinham mestiçagem, ao menos mestiçagem que pudesse ser visivelmente enxergada ou mestiçagem que pudesse ser comprovada por meio de documentos, certo? Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora para a 7ª questão, também conhecida como última questão. Ela é uma questão aberta da UFMG, ela não é uma questão de múltipla escolha. E tem um texto de novo do Romano Ruggiero, Revoluções, que vai dizer o seguinte: quando em 1556 os soberanos da Espanha proibiram o uso das palavras conquistas e conquistadores em relação à América, elas desapareceram dos atos oficiais, mas ficaram nos fatos. O que ele está dizendo? O autor, que houve sim a proibição em 1556 do uso em documentos oficiais da palavra conquista e conquistadores em relação à América, mas a conquista e os conquistadores continuaram, a conquista continuou existindo e os conquistadores continuaram lá também, certo? Nos fatos. É isso que o autor está ironizando. E com respeito à colonização espanhola na América, indique, vamos lá, 2 aspectos relativos à imposição de novas estruturas políticas nas colônias. Vamos lá, quando os europeus, os espanhóis chegaram aqui na América, eles impuseram as suas instituições para os povos que aqui viviam, certo? Então eles implantaram as audiências que eu acabei de falar, que eram órgãos jurídicos, eles implantaram também os cabildos, que eram órgãos legislativos locais,
que eu falei na questão anterior, e também casas de contratação em que eles puderam expor ou explorar, criar regras de exploração da mão de obra indígena e dividir em vice-reinados. No começo da colonização, até por volta de 1713, havia 2 vice-reinados aqui na América, era o vice-reinado da Nova Espanha e o vice-reinado do Peru, certo? O vice-reinado da Nova Espanha com sede onde hoje é a cidade do México e o vice-reinado do Peru com sede onde hoje é a cidade de Lima. Após 1713, em razão de questões e alterações que ocorreram na monarquia espanhola, produto da guerra, do término da Guerra de Sucessão Espanhola, ocorre o quê? Ocorre uma reorganização administrativa, certo? Em que a coroa espanhola cria mais 2 vice-reinados, o vice-reinado do Prata com sede em Buenos Aires e o vice-reinado de Nova Granada com sede em Bogotá. Ademais, cria várias capitanias gerais, dentre elas a capitania geral da Venezuela, ali mais tarde, por volta de 1777. Então, vários aspectos, pediu apenas para citar 2, mas eu citei vários aspectos relativos à imposição de novas estruturas políticas nas colônias. O fato é que, quando os espanhóis chegaram aqui, os espanhóis impuseram nos indígenas, nos mestiços, nos espanhóis, nas pessoas que vieram para cá e nasceram aqui produto de uniões, seja mestiças ou não, impuseram as suas instituições e as suas estruturas políticas, certo? Vamos à questão B agora. O item B vai pedir o seguinte: 2 estratégias adotadas na organização econômica das colônias. As 2 estratégias são muito claras, uma relacionada ao trabalho e a outra relacionada à estrutura econômica. Ao trabalho é que eles instituíram relações de trabalho pautadas na servidão e na escravidão também. Então, a servidão e a escravidão eram relações de trabalho que moldavam aquela sociedade. Aquela sociedade a economia daquela sociedade tinha como sustentáculo a exploração do trabalho do indígena e do negro, certo? E também eles instituíram um modelo que a historiografia consagrou como modelo de colônia de exploração, certo? Essa dicotomia colônia de exploração e de povoamento, ela é hoje um pouco problemática, porque dá a entender que não havia povoamento em colônias de exploração e que não havia exploração em colônias de povoamento. Na verdade, existiam, certo? Existia exploração nas colônias de povoamento e existia povoamento nas colônias de exploração. O que acontece é que, no caso da colônia de exploração, os historiadores utilizam nas 2 colônias características, certo? Que moldam ou que caracterizam, não sendo redundante, as colônias de exploração, que era o uso da mão de obra escrava, a monocultura e a comercialização ou o cultivo de produtos que não tinham na Europa, certo? Que era para exportação e não para o mercado interno. Já a colônia de povoamento, ela era moldada na pequena propriedade, certo? Diferente da colônia de exploração, que era moldada pelo latifúndio, a colônia de povoamento ela era moldada pela pequena propriedade, ela era moldada pela policultura e também para a produção do mercado interno. E na maioria das vezes essas colônias de exploração, de povoamento, elas se situavam em lugares mais frios, onde só era possível produzir produtos que já eram produzidos na Europa. As colônias de exploração ficavam na parte mais quente, onde se podia produzir produtos, sendo redundante, na verdade, que a Europa tinha que importar ou que ela podia exportar para outros países, certo? Essa é a questão B. E a questão C está falando de uma característica da estrutura religiosa imposta às colônias, foi a imposição do catolicismo aos nativos. Não tenho que pestanejar, houve uma imposição religiosa para os povos que aqui viviam, certo? Isso daí gerou conflitos, isso gerou problemas, certo? De um lado, impediu que a matança dos indígenas fosse maior, porque os jesuítas impediram isso, por outro, não evitaram, conforme eu falei no começo do vídeo, certo? Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.